Bom dia, pessoal. Hoje eu amanheci aqui sem eletricidade e sem internet. Provavelmente porque houve um terrível de um vendaval. Bom, um vendaval não. Teve uma chuva forte de madrugada, entre umas 2 horas da madrugada, e aparentemente parou tudo, né? Estamos sem água, sem eletricidade e sem internet. Então, já que eu estava meio sem ter o que fazer, eu resolvi testar a ideia aqui de um colega do grupo, que ele jogou essa ideia e reclamou que ninguém tinha dado atenção. Então eu resolvi testar aqui para ver o que acontece. Tá. O que seria basicamente essa ideia? Deixa eu colocar a câmera aqui no tripé para ficar fácil de mexer. Aqui é o multímetro na escala de 20 volts. Eu vou colocar aqui na escala de 2000 milivolts. Daí dá para ver melhor o resultado. Aqui nós temos um eixo retificado que eu arrumei para usar no meu projeto de CNC. É um eixo de 8 milímetros. Aqui são, deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Isso aqui são ímãs de neodímio de 1 centímetro de diâmetro por 5 milímetros de espessura. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ímãs. Eu coloquei os ímãs numa ponta e outro 7 ímãs na outra ponta. Esses ímãs eles estão com polaridades invertidas. Aqui é sul e aqui é norte. Sul, norte. Então, eles passam o magnetismo pela barra, que é uma barra de aço, de ferro, alguma coisa assim. Isso aqui é uma bobina de eletroválvula do tipo usada em máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa. Eu aproveitei uma que quebrou, elas são meio sensíveis porque é tudo de plástico. Então eu tirei aqui só a parte da bobina, o resto do mecanismo eu joguei fora, que não tinha mais como usar. Então essa é só a bobina. Essa aqui no caso é uma bobina de 12 volts DC. E as garras jacaré para medir a tensão que sai quando faz o movimento aqui. Nós sabemos que quando há um campo magnético e há uma bobina com enrolamentos, né, de fio de cobre em movimento entre esse campo magnético, induzida uma corrente na bobina. Então vamos ver quanto que ele induz de corrente assim, dessa maneira. Se eu mover aqui, ele vai registrar lá em torno de 20 miliamperes. Não precisa ser muito rápido. Claro que essa tensão não é constante, porque a bobina está em movimento, mas ele produz mais ou menos em torno de 20 miliamperes. 13, 22, às vezes 30, 29, em torno de 20. A média, digamos, é 20 miliamperes. Ok. Agora eu vou mudar esse ímã aqui e colocar ele com a mesma polaridade do outro. Ou seja, agora estão os ímãs sul e sul. Os dois são sul. Então não estão mais com as polaridades invertidas. Vamos ver o que acontece. E ele chega a fornecer em movimento 140, 160, 180. Ele chega até a 200 miliamperes. Dependendo do movimento, dependendo da velocidade, 190, 180, 140, 200. Então, de uma forma geral, ele chega aí a 150, 200 miliamperes ou 240 miliamperes.
Então tá aí. O fenômeno é interessante, porque a gente está acostumado a pensar que você precisa de duas polaridades para você montar, por exemplo, um gerador para induzir corrente nas bobinas e produzir eletricidade. Mas esse testezinho básico aqui mostra que se você usar os ímãs, pelo menos nessa configuração dessa maneira, os ímãs com a mesma polaridade, ele produz mais tensão do que se fosse com as polaridades invertidas. Então tá aí, tá comprovado o teste que o colega tinha feito, realmente a coisa funciona. Apesar de ser meio contrassenso, mas funciona. Aqui os ímãs estão passando o campo magnético pelo ferro. Embora os dois estejam com a mesma polaridade, ele produz mais tensão do que com as polaridades invertidas. Ok? Então é isso aí, abraço. Só para complementar, é um teste que foi comentado que o colega lá que apresentou essa ideia não fez. E eu resolvi fazer aqui então para ver o que acontece. Medir não só a tensão, mas também a corrente que é produzida na bobina. Bom, eu vou pegar um atalho e já deixar bem claro que aparentemente não produz nenhuma corrente útil. Porque aqui, ó, aqui no caso ele está com os dois ímãs com a mesma polaridade. Sul-sul. E aqui o multímetro está na escala de 200 microamperes. E à medida que eu movimento, ó, ele não... Opa, escapou a garra. Ele não produz absolutamente nada. Mesmo na escala de microamperes, ele não produz nada. Eu tentei em todas as escalas e simplesmente não produz nada. Ou seja, a corrente, embora ele produza alguma tensão, a corrente que ele está produzindo aqui é tão pouca que o aparelho não chega nem a detectar nada. Nada, nada, nada. A escala de 2000 miliamperes. Também nada. Só por desencargo, vou colocar aqui na escala de 10 amperes. Também nada. Ou seja, ele não produz praticamente corrente nenhuma. Embora ele produza uma certa tensão, não produz corrente nenhuma. Então tá aí. Isso aí, abraço para vocês. Se gostou, curte lá o vídeo, né? E assina o canal para ver os próximos. Assim que eu tiver alguma novidade interessante, eu posto no canal. Conclusão disso aqui. É um fenômeno interessante. Talvez seja interessante fazer mais testes e com uma bobina maior para produzir mais energia, porque aqui, embora ele produza uma tensão até interessante, a corrente é tão baixa que não tem utilidade prática nenhuma. Mas é interessante isso, né? Ver que com os ímãs na mesma polaridade, a tensão produzida é maior. Questão de estudar melhor o assunto para ver se isso tem alguma utilidade prática. Ok? Abraço para vocês e até a próxima. E assine o canal para receber os próximos vídeos. E se gostou, compartilhe aí com os colegas que são professor Pardal e estão envolvidos em pesquisa e desenvolvimento de projetos malucos. Ok? Abraço e até a próxima.